Olá, muito bom dia a você, leitor do Jornal Estado de São Paulo. Meu nome é Renato Jaquitas e de agora até às 11h30, aí, nos próximos 30 minutos, vamos falar sobre o seu bolso, cenário de investimentos, que se tornou ainda mais complexo, bastante nos últimos tempos. Já existem empresas, algumas empresas com um volume importante gerido de recursos que vem se estabelecendo nesse mercado. Bom, entre esses produtos pouco conhecidos, tem o Bitcoin, né, as criptomoedas. Para tratar desse assunto, a gente convida aqui para o bate-papo o Reinaldo Rabelo, presidente do mercado Bitcoin, e o Fabrício Tota, que é diretor do mercado Bitcoin. Bom, muito bom dia aos dois, né? Bom dia para vocês, obrigado pela participação. Eu acho que antes da minha pergunta, eu queria fazer uma rápida contextualização para quem está acompanhando a gente. Nosso público é bastante diverso, né? Em novembro de 2017, entre os aficionados, todos estavam ficando ridiculamente ricos com o Bitcoin. Naquela mesma época, o americano Chris Larsen, lá, que totalmente desconhecido dos cadernos de economia e de negócio do mundo, ele anunciou a Ripple, que é uma moeda virtual para ser utilizada pelos bancos, né? Para ser bem simples no que é a Ripple, e ele se tornou, naquele período, mais rico que o criador do Facebook, o Mark Zuckerberg. Hoje, 2 anos e pouquinho depois, o Chris Larsen não é mais rico que o Mark Zuckerberg, o Bitcoin ele se desvalorizou, nunca mais chegou àquele patamar de 2017, e, como consequência, muita gente que entrou naquele buzz, né, e perdeu dinheiro com criptomoeda e ainda não conseguiu recuperar. Minha pergunta, aquilo que vivemos foi uma bolha do Bitcoin? Quanto daquele fenômeno prejudicou e prejudica hoje o trabalho de vocês, que tem o Bitcoin no nome, na marca da empresa, né? Então vamos lá, quem quiser começar hoje com o Reinaldo, o Fabrício, fiquem à vontade. Vamos lá, posso começar. Bom dia, Renato, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você e com o público. Bom, vamos lá, realmente, ali ao longo de 2017, né, e com mais intensidade no final de 2017, realmente a gente viu uma escalada de preços bastante significativa no Bitcoin, né? Em reais, ele chegou aí próximo dos 70 mil reais, e em dólares ele chegou no patamar de 20 mil dólares. Realmente, ali foi uma exuberância talvez um pouco irracional, né? Acho que faltavam até instrumentos, faltava até um pouco de sofisticação nesse mercado à época. Era um mercado que só tinha o mercado à vista ali, o spot. Mas desde então, mesmo no final de 2017, foi quando a CME, Bolsa Americana, começou a listar os futuros de Bitcoin na sua plataforma, né? E ali já começou a dar algum tipo de instrumento um pouco mais sofisticado para sofisticar essa formação de preços, né? E desde então, realmente, houve uma queda ao longo ali de 2018, né? Ele chega num patamar, ele foi caindo ao longo do tempo, mas quando você olha o ativo hoje, né, e o que ele cresceu em termos de desenvolvimento da indústria nesses quase 2 anos e meio desse pico, realmente é muita coisa. E isso se reflete também nos preços, né? Tanto que se você comprou em reais, né, se você comprou Bitcoin nos últimos 2 anos, provavelmente você está ganhando dinheiro, tá? Porque o preço você tem duas valorizações, né? Você captura a valorização do dólar e a valorização do Bitcoin em si, né? Exatamente, do próprio Bitcoin, né? E mesmo em dólar, se você olhar, né, ali mais ou menos 2 anos atrás, ele estava nesse mesmo patamar que ele está agora, né, por volta de 10 mil dólares, mas ele foi caindo, né? A gente está praticamente, você teve momentos acima disso, mas assim, é mais provável que você esteja ganhando dinheiro do que perdendo dinheiro, seja em dólar, seja em reais, se você comprou nos últimos 2 anos. Realmente a gente teve um momento completamente atípico e pouco visto na história, mesmo com outros ativos, né? O pessoal comparou com as tulipas lá da Holanda e tudo mais, mas acho que a indústria foi ganhando muita maturidade nesse período. Então, Reinaldo, o Fabrício, ele trabalhou em corretoras, né, Fabrício? Você trabalhou no mercado financeiro antes de integrar o pessoal do mercado Bitcoin. E o Reinaldo, ele vem da B3, né, Reinaldo? Você tem um histórico também no
no mercado financeiro, empresas bem consolidadas e com bastante regulação nesse mercado, né? A gente pode falar, tem diversos assuntos para falar de Bitcoin, enfim, realmente o assunto é gigantesco, né? Mas eu acho que, se você me permite, eu vou tocar aqui em temas mais sensíveis de mercado, porque tem muito investidor, o investidor brasileiro está muito habituado com produtos de renda fixa, ele é rentista, né? Historicamente, né? E aí a gente falar de investimento desse, o cara fica, puta, mas isso aí como é que é isso, né? E o Bitcoin, ele é um ativo que ele não é um ativo reconhecido pelo Banco Central, não é reconhecido como um ativo financeiro, né? E, portanto, investir em Bitcoin não tem base ali de respaldo de órgãos brasileiros de regulação e fiscalização, como, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Que segurança o investidor tem hoje, depois de 2 anos e meio de crescimento dessa indústria, para aplicar o dinheiro num tipo de produto como esse? Bom, bom dia a todos. Bom dia. Prazer estar aqui conversando com você, Renato, e com o público aqui do Estadão. Acho que o importante é que, quando a gente conversa sobre regulação, né, e conecta isso com Bitcoin, é que muitas vezes a gente quer uma regulação relacionada a Banco Central, relacionada a CVM, que de fato não tratam o Bitcoin como um ativo financeiro nem como um valor mobiliário. Eu fiquei 10 anos, né, na CETIP, né, depois B3, responsável por área de regulação, né, eu era diretor jurídico, compliance, riscos, né, e o que eu posso dizer em relação a esse tema é que nem todos os investimentos, né, eles são regulados por CVM e Banco Central. Você tem diversas opções, né, são chamados investimentos alternativos, que existem antes mesmo das criptomoedas, que servem como um ativo que pode valorizar, pode proteger o patrimônio, pode compor, né, principalmente, né, um portfólio diversificado. Em relação ao Banco Central, né, o que a gente pode comentar é que o Banco Central ele observa o mercado, inclusive nos relatórios de balança comercial. O Banco Central trata do Bitcoin, né, colocando o Bitcoin como causador de déficit na balança, né, porque a gente, no Brasil, acaba importando mais Bitcoin do que exportando. Então, o Banco Central trata as criptomoedas como uma commodity, como uma mercadoria que tem a característica de ser digital. E a CVM, da mesma forma, né, quando ela decide não regular, né, as negociações de criptomoedas, ela entende que não é um valor mobiliário, porque na composição, né, do ativo não tem nenhum interesse de captação, gestão, né, que faça com que a CVM tenha que regular. É um ativo comum, você compra e você vai ter resultado, vai ter retorno, se você conseguir vender ele por um valor maior do que você comprou. Então, acho que isso é importante para a gente até desmistificar essa questão da regulação, porque o Bitcoin, né, as exchanges de criptomoedas, elas são reguladas, né? Existe até um KNAI, né, próprio para criptomoedas, existe uma regulação dentro da Receita Federal que descreve o que é uma exchange de criptomoedas, descreve o que é um criptoativo, né? Existem diversas normas que regulam, né, as exchanges e as criptomoedas, e que punem, né, e que fiscalizam eventuais ações aí que prejudiquem, né, os clientes, né, os consumidores, né? Então, é regulado, mas não é regulado por Banco Central e CVM, como não é também nos Estados Unidos, né, em muitos países do mundo, da mesma forma, tratado como uma mercadoria digital. O reflexo disso, essa minha pergunta, eu considero ela importante, porque o que a gente tem visto nos últimos tempos é uma proliferação de empresas que se dizem empresas de investimentos em criptoativos, né? As pessoas têm dificuldade, o público em geral tem dificuldade de entender a dinâmica de uma criptomoeda, e essas empresas elas fazem lá algumas ginásticas matemáticas e dizem que apresentam retornos muito superiores a qualquer produto já concebido no mercado financeiro, né? O que a gente tem visto é que tem um tempo de vida, essas empresas elas somem e acabam a gente caindo ali, as pessoas acabam caindo em golpes de pirâmide financeira ou coisa parecida. Isso tem acontecido muito, até pelo desconhecimento das autoridades em conseguir
lastrear, entender o que está acontecendo ali, né? Esse é um problema hoje no mercado, né? Existem muitos golpes envolvendo criptoativos, bitcoins, coisas do tipo, no mercado como um todo, e é um problema que me parece mundial, concorda? Acho que em relação a golpes, né, relacionados a investimento, é importante dizer que o Bitcoin não é privilegiado, né? Acho que quem decide, né, usar, né, da boa vontade, né, ou da desinformação, né, das pessoas, né, para fazer dinheiro, né, usam diversos ativos, né? Mesmo no mercado tradicional, a gente tem casos, né, tem casos até mundiais, né, como o caso do Madoff, né, que montou uma pirâmide financeira usando o investimento no mercado financeiro tradicional. No Brasil, recentemente, outros casos também foram divulgados, né? Então, o que o mercado Bitcoin, né, sempre fez, né, e acho que é importante um canal como esse, né, para a gente também falar, né, é divulgar informações, tentar ajudar no conhecimento e na educação financeira das pessoas. Porque, no limite, não importa se é regulado ou se não é regulado, a quem investe precisa entender o que está comprando e quem que está tratando, né, do ativo que você está comprando. Isso é mais importante, né, do que o ativo em si ou do que o vendedor em si. É o conhecimento, a educação financeira, para que ninguém seja enganado, né, numa eventual compra, né, recentemente com as lives, por exemplo, que tem acontecido nas últimas semanas, né, tem sido divulgado que algumas empresas têm até se aproveitado, né, do período das promoções, das doações, né, da arrecadação, para vender alguns produtos financeiros regulados, né, que quem está doando nem sabe que está fazendo isso. A pessoa acha que está doando R$100, na verdade ela está comprando um produto financeiro que está vinculado ao patrocinador daquela live, né? Então, a gente tem sempre que tomar cuidado quando a gente entrega o nosso dinheiro para alguém, né, ou para alguma plataforma, independente se é Bitcoin ou se é um ativo tradicional. Então, olá, voltamos aqui, depois de problemas técnicos, aí o home office se apresentando com toda a sua força, né? Tivemos dificuldades técnicas e conseguimos, depois de meia hora, restabelecer contato com todo mundo, mas só para você que não estava acompanhando, ou foi pegar um café, enfim, esqueceu o que estava acontecendo, a gente está aqui hoje falando sobre... meu nome é Renato Jaquitas, em primeiro lugar, né? E a gente vai ficar aí mais 20 minutos, 15, 20 minutos, falando sobre cenário de investimentos, algo que se tornou ainda muito mais complexo com a escalada da pandemia, né? A nossa pauta hoje está tratando de produtos como Bitcoin, criptomoedas, coisas alternativas, produtos alternativos, e para isso a gente convidou para bater esse papo com a gente o Reinaldo Rabelo, que é presidente do Mercado Bitcoin, o Fabrício Tota, que é diretor do Mercado Bitcoin, e na primeira parte dessa conversa a gente falou de questões de regulação, falamos daquele boom, né, daquele buzz do Bitcoin que teve em 2017 e comecinho de 2018, onde muita gente entrou com Bitcoin valendo $20 mil, $70 mil, e aí depois o valor chegou se não me engano, acho que a $5 mil, né? Foi assim uma queda violenta. De como é que funciona você aplicar dinheiro, né, em Bitcoin, caiu, deu ali uma quebradeira ali, a gente não conseguiu continuar a conversa. E aí eu vou reformular essa pergunta e vou jogar a bola aqui para os nossos convidados, né? Então vamos lá. Gente, o Fabrício, Reinaldo, hoje, para uma pessoa efetivamente colocar dinheiro, fazer investimentos em bitcoins, em criptomoedas, na plataforma de vocês, como é que funciona isso? Bom, para fazer um investimento em bitcoins na nossa plataforma é um marketplace, lugar onde as pessoas, compradores e vendedores, se encontram. Então, a primeira coisa, a pessoa entra, faz um cadastro, como faz em qualquer
outro site, envia algumas informações para a gente aprova esse cadastro, né, todo o processo feito de forma digital, né, por e-mail, enfim, e depois tem que mandar, conforme você vai crescendo o seu volume negociado, você vai mandando outras informações, e ali daí é muito parecido com uma corretora de valores. Você vai fazer o envio de recursos por meio de uma TED, né, do seu banco para a conta do mercado Bitcoin, dentro do financeiro, a gente identifica a origem dessa TED, né, pelo CPF, e ali o dinheiro está disponível para você fazer as suas negociações. O dinheiro disponível, você escolhe o ativo e vai colocar a sua ordem de compra ali para você poder começar a investir. Tem várias formas, pode ser pelo aplicativo, pode ser pelo próprio site, tem formas mais sofisticadas, que você vai olhar o livro de negociação, e muito parecido com o que é um home broker, né, uma plataforma de negociação de bolsa, e formas mais simples também, que você fala, quero comprar 5 mil reais, quero comprar 10 mil reais, e com um clique você já vai comprar de outros clientes. Importante dizer, as negociações são sempre feitas entre cliente e alguém que está vendendo ali para você também. Mas, Fabrício, o investimento, então, não é feito, não tem uma segunda camada, vocês não têm um fundo com uma cesta de ativos, enfim. Não. Como é que é isso? É direto na compra da moeda, é isso? E aí a pessoa fica com a custódia dessa moeda ou delega a custódia dessa moeda para vocês? É assim? Exatamente. Ela compra no instante seguinte que a compra for concretizada, o ativo já está disponível para ela, né? Um ativo digital que ela pode retirar do nosso ambiente, da nossa plataforma, e ela própria fazer a custódia, seja num dispositivo específico para isso, né? Uma hard wallet, ou seja numa carteira celular, ou instalada no computador. Contudo, é um processo que tem uma responsabilidade incluída nisso, e um pouquinho de técnica, né? Tem que conhecer um pouquinho mais. Se a pessoa fala, poxa, eu prefiro que alguém faça essa custódia para mim, o mercado Bitcoin faz a custódia gratuita também dos ativos para os clientes. É parte da nossa oferta, do nosso negócio, fazer custódia de ativos digitais também. Tá, mas esse aí é um mundo muito novo, né? E rapidamente o mercado ficou com algumas centenas, se não milhares de moedas à disposição, que o cara consegue comprar além do Bitcoin. Como é que a pessoa escolhe aquela moeda que ela vai comprar? Então, na dúvida, compra o Bitcoin, enfim. Vocês hoje, vocês têm quantas moedas no portfólio de vocês? E como é que se escolhe em qual tipo de moeda vai entrar, vai fazer o investimento? Legal. Essa é uma boa pergunta. E o Bitcoin ele ainda é o grande rei desse mercado, né? 2/3 do valor de mercado de todas as criptomoedas somadas é valor de mercado do Bitcoin. Então sobra só uns 30 e poucos % aí para todos os outros milhares de projetos que existem, né? Então a gente tem um cuidado muito grande na hora de fazer listagens no mercado Bitcoin. Hoje a gente lista 6 moedas no mercado Bitcoin, 5 que são criptomoedas de fato, né, que elas não têm um lastro específico, né? O pessoal sempre fala dessa questão do lastro. São projetos que o preço ele se dá simplesmente por oferta e demanda, e cada um desses projetos, né, o Bitcoin entre eles tenta resolver um problema específico. Então você tem o Bitcoin, você tem outros ativos digitais que derivam do Bitcoin, como o Litecoin ou o Bitcoin Cash, e você tem projetos completamente novos, como o próprio Ripple, que você citou no começo da nossa conversa, né, na primeira parte ali, que é negociado, tem um token chamado XRP, que é o token que dá vida, né, o grande combustível desse ecossistema que a Ripple criou. Então a gente tem 5 criptoativos com essas características, né, de serem mais puros, vamos dizer assim, e a gente adicionou o 6º no último mês de maio, que é uma stablecoin, que é um ativo, um criptoativo lastreado em um outro ativo, nesse caso lastreado em dólares. Então para cada unidade de USDC, que é o nome dessa stablecoin, existe $1 depositado em uma conta nos Estados Unidos, devidamente auditada e tudo mais. E aí a correlação dela é automática com $1. Hoje, uma moeda dessa é quase $1, é uma unidade dessa moeda. Fabrício? Acho que o Fabrício deu uma travada. Exatamente, ela não é... Deu uma travadinha aqui, mas vamos lá. Me ouve? Escuto sim. Legal. Sim, eu ouvi toda a sua pergunta, assim, não é automática, né? Mas o mercado, ele leva
a que esse preço esteja muito ligado ao preço do dólar. Por quê? Porque existe a possibilidade de você, detentor do token, você solicitar um depósito, mas você entrega seus tokens e recebe os dólares, de fato. Então não tem razão econômica para que isso se descole muito, né? Porque se isso se descola muito do preço do dólar, outros agentes vão fazer com que o preço se reequilibre e fique ali sempre próximo do dólar. Contudo, o mercado é livre, né? Então eu não tenho como obrigar que o preço permaneça em um determinado patamar. Tá bom. Bom, esse ano, agora em maio, o mercado ele estava... Bom, o Bitcoin, eu vou falar de Bitcoin, porque, como você disse, é a moeda rei aí, né? Rainha, né? Do mestra desse mercado. Ela teve aconteceu um fenômeno agora em maio, no metade de maio, chamado halving, né? Para a pessoa que, de tempos em tempos, a quantidade que é lançada ao mercado de novas moedas, de novos bitcoins, ela cai pela metade, né? E agora aconteceu novamente isso em maio, isso faz parte do algoritmo original, né? O cara que criou o Bitcoin, ele determinou isso, então de tanto em tanto tempo, essa moeda tem um choque de oferta grande, e aí se você tinha 12 bitcoins, você passa a ter 6 novos bitcoins por lote, né, que é criado, uma coisa mais técnica, mas o importante é saber que se você tinha uma quantidade X de bitcoins no mercado, agora você tem X dividido por 2, né, a metade disso. Com isso, a última vez que aconteceu isso, você teve um crescimento grande de valorização, né, teve uma valorização grande de mercado. E neste ano estava se esperando que isso acontecesse novamente. Eu escutei de pessoas do mercado, colegas seus, que provavelmente o Bitcoin poderia dobrar de valor em dólar, né? Que seria assim uma valorização gigantesca. Algumas pessoas, muita gente entrou nisso e não se verificou essa valorização tão grande do Bitcoin. Esse evento é chamado de halving, né? Vocês estavam na expectativa por essa grande valorização também? Por que essa valorização, já que teve um choque forte de oferta, ela não chegou ainda, não aconteceu? Legal. Sim, o halving ele era bastante esperado, né? Um evento que ocorre de 4 em 4 anos, quando muda o volume, né? A quantidade de novos bitcoins criados, né? Então, realmente ele ocorreu agora no último dia 11 de maio, e realmente essa ideia que uma redução na oferta, né, a economia pura ali, oferta e demanda na veia, né? Se você tem menos oferta, né, demanda permanecendo constante, isso levaria, em tese, a um aumento de preços, né? Só que teve essa frustração, né, que você comenta, e fala, pô, mas não aconteceu nada, né? É muito porque é um processo, né? Um processo um pouco mais longo, que a gente deve verificar ao longo dos próximos meses, talvez até superior a um ano, né? Da mesma forma que foi nos 2 halvings anteriores, né? Não foi algo que aconteceu e no dia seguinte já o preço muda de patamar, né? Ele é mais um dos fatores, né, que levam a uma expectativa de valorização. Quando você coloca, por exemplo, em perspectiva essa injeção de liquidez muito grande por parte dos bancos centrais, né? Então você tem as moedas fiduciárias sendo criadas em volume bastante significativo por conta da pandemia, sem juízo de valor, se isso está certo ou se está errado. E uma moeda que você sabe qual é o volume que vai ser criado, né? Algo totalmente previsível, e cujo volume de novas moedas ela decresce, né, ao longo do tempo, você tem um contraponto muito interessante, né? Você fala, poxa, qual dessas duas vai se valorizar mais ao longo do tempo, num horizonte de tempo maior, o dólar ou o Bitcoin, né? E tudo leva a crer que você vai ter que a pressão de preços no Bitcoin, no Bitcoin é muito maior, mas isso deve ser observado ao longo do tempo e não pontualmente. Eu comparo com uma redução de taxa de juros, por exemplo, pela autoridade monetária. Recentemente, nem tanto, havia alguma incerteza, mas aquelas que, poxa, é óbvio, é consenso de mercado, tudo indica que vai cair meio ponto. Quando cai 50 bases ali a taxa de juros, de fato, o que acontece? Nada, porque já está tudo antecipado no preço. O halving foi um pouco assim, já se sabia, então já tinha uma antecipação. Ainda que nas semanas que antecederam, nas 2 ou 3 semanas que antecederam o halving, a gente viu uma apreciação bastante significativa no preço do Bitcoin.
Tá bom. Ô, Reinaldo, vocês agora estão lançando novos produtos que parece a dinâmica é muito parecida com a dinâmica das criptomoedas, né? Mas assim não são lastreadas em criptomoedas. Na verdade, você tem um lastro de fato ali, né? Eu vi alguma coisa falando em precatórios. Vocês estão pegando um conjunto de precatórios e colocando dentro da blockchain, é isso, da rede do Bitcoin, por exemplo, para comercializar no mercado secundário. Como é que é isso? Qual é a dinâmica desse tipo de produto? E que tipo de produto é isso? Como é que funciona isso? Legal. Acho que dá para resgatar aqui o que o Toto falou, né, quando ele comentou que cada criptomoeda é um projeto. Então, no final do dia, quem compra uma criptomoeda está investindo nesse projeto, né, acreditando que esse projeto ele vai ser relevante, ele vai fazer sentido, como se a gente pudesse, no passado, investir na internet, antes da internet se tornar o que ela é hoje. Então, são protocolos, né, são projetos de tecnologia, né, que servem para diversas coisas, né, no desenho inicial. O Bitcoin ele surgiu na ideia inicial para resolver problemas de meio de pagamento, dado que na internet você tem que usar os meios analógicos para pagar no digital. A gente tem, além de uma plataforma de negociação, a gente estuda, né, todos esses projetos e acabou encontrando, né, em alguns desses protocolos, e principalmente aqui falando, né, no Ethereum, né, que gera o Ether, a possibilidade de construir, né, contratos representados por tokens, né? Então, assim como um criptoativo, né, ele pode representar a tecnologia, né, assim como um criptoativo como o USDC pode representar $1, por que esse criptoativo não pode representar um contrato? E foi isso que a gente fez quando tokenizou, né, e aí a tokenização, né, como um pedaço, né, do ativo, né, ou do direito, né, a gente tokenizou precatório, em julho do ano passado, né, que é uma dívida pública decorrente de uma ação judicial. Então, é uma dívida pública, é um ativo que não é um valor mobiliário, né, não é um ativo de investimento, mas que já no mercado é cedido, né, de forma analógica, né, com negociações, em grandes lotes, né, e acaba sendo um ativo de interesse de grandes fortunas. Bancos, né, tesourarias, fundos, né, compram bastante, né, esses ativos, porque eles normalmente entregam um retorno muito acima dos ativos tradicionais. Com a possibilidade de usar, né, os protocolos, né, das criptomoedas, o blockchain, a gente consegue fracionar, né, esse ativo que normalmente é grande, né, digamos, um precatório de 5 milhões de reais, eu consigo fazer milhares de contratos, né, representando cada um R$100. Então, eu permito, né, eu acabo democratizando acesso a um ativo que as pessoas não teriam acesso por conta das negociações normalmente serem de grandes montas, né? Então, isso que a gente fez, né, usando a tecnologia e criou, né, uma unidade de negócio que chama MB Digital Asset, né, que originou até aqui 4 tokens de precatórios e um token que é de cota excluída de consórcio, que aí é uma dívida privada, que também segue o mesmo princípio, né? Cada token representa um contrato, né, de cessão de direitos, né, um pedaço, né, daquela dívida privada, e democratizando o acesso para pessoas que têm a partir de R$100, ou até menos, né, no mercado secundário, né, comprar um pouco, né, desse ativo para valorizar o seu dinheiro, para diversificar seu portfólio. Então, a cota excluída de consórcio é aquele consórcio que ficou pela metade, é isso? Que a pessoa parou de pagar e ela continua ali até, e pode ser resgatada lá na frente quando o prazo expirar, o prazo ali de 20 anos, sei lá qual que é o prazo do consórcio em si? A gente está aqui, né, dentro de uma plataforma de criptomoedas, né, dentro do mercado de investimento alternativo. Então, são todos aqueles investimentos que são feitos fora do sistema bancário, né, financeiro tradicional. Normalmente, são ativos com pouca liquidez, né, que as pessoas acabaram adquirindo, né, ou montando, né, constituindo, né, mas que, por algum motivo, né, precisam gerar liquidez, né, acabam se desfazendo.
Então, o precatório e a cota excluída de consórcio, né, são ativos que as pessoas detêm, né, ou contra o Estado ou contra a administradora do consórcio, e elas precisam realizar aquele crédito, né, precisam do dinheiro. Né, para elas não interessa ficar com a dívida, elas querem receber logo o dinheiro e acabam negociando com algum desconto. Então, a cota excluída de consórcio, né, acontece quando normalmente as pessoas pagam, né, digamos que você faz um consórcio de 100 meses, né, você pagou 60 meses, mas você, por algum motivo, não quer mais aquele consórcio, né, ou não consegue mais pagar aquele consórcio. Em vez de você esperar 40 meses para receber da administradora o que você pagou, né, com todos os descontos devidos, você vende aquelas 60 parcelas que você pagou. Né? Isso também é um produto alternativo, né, que é negociado livremente. Bancos, né? Bancos compram muito isso, né? Bancos, FDICs, né, e mesmo grandes fortunas, né, family offices, né, assets, compram esses ativos diretamente de quem está precisando se desfazer. A nossa ideia foi, de novo, né, tokenizar esse contrato, né, e fazer com que ele possa ser adquirido também por pessoas que têm menores investimentos ou querem alocar só um pedaço menor do seu patrimônio nesse tipo de ativo. Isso é renda fixa? Pode se classificar como renda fixa? Né? Porque você sabe quanto que vai receber lá na frente, não é? Você compra um contrato que está previsto quanto que você vai receber, né? Então, ele tem características semelhantes a de uma renda fixa, né? Então, quando você faz a composição, né, tanto do desconto que você obteve, né, como com dos juros que estão colocados naquele contrato, você consegue calcular quanto que você vai ganhar. Então, digamos... Qual é o retorno médio, Reinaldo, de um contrato de precatório, por exemplo, e um de cota de consórcio? O precatório, ele vai de 15% a 22%, né, dos tokens que a gente... Ao ano? Ao ano. Dos tokens que a gente lançou na plataforma, né, e aí você tem, dependendo do prazo, né, de pagamento, né, você tem previsibilidade de pagamento de 1 ano a 4 anos, né, cada token tem a sua característica, né, cada contrato tem a sua característica. Né, no consórcio, a gente está falando aqui de 8%, 9% ao ano, né, e o prazo de pagamento bem menor, né, um prazo de pagamento de menos de 6 meses. Então, esses ativos, né, normalmente eles não chegam empacotados assim, com esse retorno para o consumidor final, né, para o investidor, né? Em produtos financeiros, porque existem outras características, né, para que o consumidor tenha mais comodidade e até com uma gestão, às vezes, dividida de risco, né, os intermediários acabam subtraindo uma parte relevante do retorno. Agora, então, é importante destacar que se o cara fez um investimento num produto desse, mercado secundário, vocês estão criando esse mercado, né? Então, assim, liquidez é muito pequena, certo? A tendência é que ele fique com esse investimento até ele expirar, até o prazo final lá na frente, é isso? Quando a gente fala de formação de mercado, né, sempre você vai ter uma curva, né, de construção desse mercado. Por isso que a gente vem fazendo esses lançamentos, né, com bastante cuidado. Né, então, a gente fez 5 lançamentos, quando a gente poderia ter lançado muito mais, para educar, né, o mercado em relação ao produto. O que a gente observou até aqui é que quem quis vender, né, porque precisou da liquidez, né, conseguiu, então não tem nenhuma operação de pessoas que estão travadas na plataforma. Qual é o prazo médio de liquidação de um ativo desse? A gente vai ter, provavelmente, em junho ou julho, as primeiras liquidações. Então, a gente começou em junho do ano passado e a gente já vai ter as primeiras liquidações agora em junho e julho. Então, até por isso a gente está fazendo com bastante cuidado, né, para que a gente consiga fechar o ciclo completo. Né? Então, a gente vai ter, né, a operação com a compra, né, com o mercado secundário e com a liquidação desses ativos, né, para que o usuário perceba na prática, né, ali, como que ele ganha dinheiro, qual o risco que ele toma em fazer uma operação como essa e qual a oportunidade que ele pode ter. Então, a gente vai ter um consórcio, né, que vai ser liquidado em um pouco menos de 6 meses,
e um dos precatórios, né, que ele está sendo liquidado em cerca de 9 meses. Né? Então, tá bom. São etapas importantes aí nessa construção. A gente está no mercado de inovação. Né? Então, o investimento médio, investimento mínimo ali para um negócio desse é de quanto, Reinaldo? R$100. R$100. Ô, Fabrício, qual é a garantia que a pessoa tem de que não vai ficar com o mico na mão aí, não vai pegar o dinheiro dela que ela investiu? A garantia é justamente que são ativos que são lastreados em ativos reais. Então, esse processo é a criação da representação digital de um ativo real, mas de forma que ele é fracionável e que essa troca de mãos, né, por meio do mercado secundário seja muito mais simples e efetiva. Então, a gente disponibiliza nos documentos, né, do evento ali, nas informações que a gente dá para o cliente. Por exemplo, no caso do precatório, a gente fala exatamente qual é o processo que gerou aquele precatório. Então, ele consegue pesquisar em bases públicas do Estado, no caso de precatórios estaduais, ou da União, no caso de federais, as características específicas daquele precatório. Entendi. Que é o que originou, o que ele foi gerado, qual que é a taxa, qual que é o valor face dele e tudo mais. Então, essa a garantia é que a gente consegue fazer o link, né? O mercado Bitcoin é o responsável por fazer o link do detentor do ativo digital com o ativo real, né? Essa passagem é que a gente faz, né? Por meio desse processo chamado tokenização. Maravilha. Senhores, o assunto vai embora, né? Tem muita coisa para falar, mas eu acho que o tempo nosso já deu aqui. Eu quero agradecer demais a participação dos leitores, do pessoal que nos acompanha, né? E de forma fracionada hoje começaram às 11 e terminaram ao meio-dia 25. Então, obrigado para vocês que participaram, acompanharam pelo menos parte e se acompanharam integralidade, melhor ainda, dessa conversa, e agradecer muito a presença e a disponibilidade do Reinaldo Rabelo, presidente do Mercado Bitcoin. Obrigado, viu, Reinaldo, pela tua disponibilidade aí em responder os questionamentos, em estar com a gente. O Fabrício Tota, obrigado também pela tua participação. Deixo aqui o convite aqui para que a gente possa falar mais sobre o assunto. O tema é riquíssimo, né? E vocês estão inovando aí nesse mercado, e a gente precisa entender, né? Precisa de aulas aí para entender essas coisas aí, tokenização, são termos completamente novos para o investidor, e espero que tenhamos conseguido ali minimamente passar a mensagem para eles, né? Vocês querem fazer uma consideração final aí? A gente já termina a nossa conversa. Eu queria só agradecer a você, Renato, e a todo o público, né? Acho que a gente está nessa missão de inovar e de educar, né? Então, é sempre importante, né, ter um canal como esse para a gente poder falar com todos os públicos, né? E a gente fica nos nossos canais também à disposição de quem tiver mais dúvidas e interesses sobre os temas que a gente falou aqui. Obrigado. Maravilha. Para todos. Maravilha. Então, senhores, um abraço, até uma próxima oportunidade, e a gente se vê aí o tempo todo aí agora em lives, enfim, a quarentena das lives, né? Um abraço, até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.